Boa noite. Vamos dar início à quinta, né? Quinta audiência pública. Dizer que esse trabalho de revisão do plano diretor da lei de zonamento vem seguindo desde o início a preocupação com o embasamento técnico e com uma construção, né, democrática, inclusive com o poder legislativo, haja vista que a gente conseguiu fazer alterações no plano diretor com o apoio da Câmara, né, praticamente unânime. E isso se deve a essa preocupação de fazer as coisas com cuidado. E nós tínhamos um cronograma, a princípio, que, nesse momento, a gente deveria estar bem mais avançado. Lamentavelmente, a pandemia nos surpreendeu. A última audiência pública que nós fizemos foi em março, nos dias, inclusive, a própria audiência de março foi no momento que a gente já estava parando tudo, né? E de lá para cá tudo se tornou muito difícil, né? O nosso coordenador técnico, o professor Adalberto, também na faculdade, a faculdade também parou as suas atividades, então foi muito difícil, nós fomos atropelados, infelizmente. Mas a gente gostaria de terminar esse ciclo com mais coisas concretas, né? A mudança de corredores, por exemplo, já surtiu efeito, nós já temos empreendimentos novos, empreendimentos nas novas áreas, já temos os corredores pulsando, né, tendo bastante negócio, então as mudanças vêm sendo bem-sucedidas. E a gente não gostaria de... Tem vários estudos, um acúmulo de conhecimento que foi feito, e vai ficar tudo registrado, e vai ser encaminhado ao próximo governo. E a gente queria terminar o ano, terminar esse ciclo, pelo menos resolvendo essa questão dos recursos, que é uma questão crucial, né? Desde o início, quando o plano diretor, o Conselho de Desenvolvimento identificou alguns pontos que travavam, como a gente dizia, travava o desenvolvimento, essa questão dos recursos ficou muito latente, né? Existem muitos processos na prefeitura que não conseguem aprovação por conta disso. Muitos negócios que poderiam estar já funcionando não conseguem por conta dessas limitações. Por outro lado, você tem boa parte da cidade irregular, as pessoas não conseguem regularizar seu imóvel, não conseguem ter a garantia daquele bem. Então, é uma situação que desde sempre se percebeu que era necessário rever. Nós fizemos esse assunto, primeira vez que nós tocamos nesse assunto foi lá na audiência na FATEC, até o pessoal da associação fez a apresentação na época da demanda. Depois nós retomamos esse assunto na audiência em março. E agora a gente está trazendo uma espécie de proposta a partir desse trabalho. Foram feitas várias reuniões com a associação, com o CONDEMA, colaboração da FATEC, enfim, os técnicos da prefeitura, construíram de forma acompanhada pelo professor Adalberto, construíram uma proposta. Então, hoje, a ideia é apresentar a proposta para os recuos e ver se a gente consegue avançar nisso. E o objetivo seria encaminhar para a Câmara o quanto antes, né, para dar tempo da Câmara, ainda esta legislatura, dar conta de fazer essa aprovação e tomara que a gente consiga entrar em 2021 com esse problema solucionado, possamos regularizar os imóveis e ajudar a cidade a se desenvolver. Nós vamos fazer da seguinte maneira: o secretário Scudilho vai fazer uma apresentação dessas propostas, e aí, a partir dessa exposição, a gente abre a palavra para ouvir as posições, para ver se a gente consegue fechar um entendimento em torno dessas propostas. Tudo bem? Você tem a palavra, fica à vontade. Então, primeiro ele faz a exposição, aí a gente abre a palavra para ouvi-los. Muito boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um, agradeço a presença do Carlos Ramos, que sempre veio conduzindo os trabalhos com o objetivo de melhorar as nossas diretrizes
para aprovação dos projetos e dos empreendimentos aqui na nossa cidade. Quero agradecer a equipe da Mobilidade Urbana, a equipe da Secretaria de Projetos, a associação, os profissionais que também estiveram envolvidos aí em todo esse trabalho. Como o Carlos Ramos disse, hoje trataremos especificamente das questões que norteiam as aprovações com relação aos recuos, tá? Eu vou trazer para vocês um material que foi elaborado em conjunto com todo esse pessoal que eu acabei de comentar. E, ao final, nós estaremos abertos aí para qualquer esclarecimento necessário. Por gentileza, o slide número 2. Vocês vão perceber que a apresentação ela vai trazer todas as zonas, ok? No modo geral, os recursos estarão pautados no Código Sanitário, mas a explanação eu faço questão que seja pontual, até para que não haja dúvida, tá? Então, no slide número 2, desculpa, o uso residencial, independente das zonas, ficam dispensados os recuos frontal, fundos e laterais, seguindo as disposições do Código Sanitário. O uso residencial, independente das zonas, ficam dispensados os recuos. Na ZSECOM, fica dispensado a obrigatoriedade dos recuos frontal e fundos. Recuos laterais mínimos de 2 metros para unidade de serviço e comércio e unidade industrial. Ficam dispensados no caso de reuso de águas pluviais. As zonas ZER1, ZER2, ZPR3, ZCHAC1, ZCHAC2, ZEIS2 e ZEIS3 ficam dispensados os recuos frontal, fundos e laterais, seguindo as disposições do Código Sanitário. ZPR1, dispensado a obrigatoriedade dos recuos frontal e nos fundos, exceto para uso industrial, que terá o recuo mínimo de 1,5 metro nos fundos. Recuos laterais mínimos de 1,5 metro para uso de serviço e comércio, uso industrial. Ficam dispensados caso de reuso de águas pluviais. ZPR2. Fica dispensado a obrigatoriedade dos recuos frontal e fundos. Recuos laterais mínimos de 1,5 metro para o uso de serviço e comércio ficam também dispensados no caso de reuso das águas pluviais. ZEIT 2. Dispensado a obrigatoriedade dos recuos frontal e nos fundos. Recuos laterais mínimos de 1,5 metro para uso de serviço e comércio, uso industrial, ficam dispensados no caso de reuso de águas pluviais. ZEC-CH, que é a zona da área central aqui do município. Dispensado a obrigatoriedade de recuo nos fundos. ZEC-PH. Desculpa, anteriormente ZEC-CH, agora ZEC-PH. Dispensado a obrigatoriedade dos recuos frontal e nos fundos, exceto
para unidade industrial, que terá recuo mínimo de 2 metros nos fundos. Recuos laterais mínimos de 1,5 metro para uso de serviço e comércio. Uso industrial ficam dispensados no caso de reuso de águas pluviais. ZEPN e ZEPNB, A e B, dispensados, que são os polinúcleos, dispensados a obrigatoriedades dos recuos frontal e fundos, recuos laterais mínimos de 1,5 metro para uso de serviço e comércio e uso industrial. Ficam dispensados no caso de reuso de águas pluviais. De modo geral, as zonas elas ficarão condicionadas à observação do Código Sanitário. E por último, fica o município, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar uma lei de regularização imobiliária no prazo de 180 dias, que são aqueles casos onde já foram edificados de forma irregular, não obedecendo atualmente a legislação vigente, e o regramento dessa legislação será discutida num outro momento oportuno. De modo geral, é isso. Eu vou passar a palavra para o Carlos Ramos, que preside essa sessão, para darmos sequência na sessão. Obrigado pela exposição. Eu queria separar a audiência. Primeiro, a gente falar um pouco dos recuos, e esse último item, que é o parágrafo que prevê a regularização, a gente discutir depois, como um segundo ponto da pauta, até respeitando o que está na chamada da audiência, porque nessa questão de regularização existem algumas discussões, a gente gostaria de fechar com algumas diretrizes, né? Embora vá recomendar que o próximo governo elabore a lei, a gente gostaria de ter, pelo menos encaminhar ao próximo governo essas diretrizes um pouco mais consistentes. Então, a gente vai dividir. Primeiro, vamos falar dos recuos, esgotar esse assunto, aí depois falamos de algumas diretrizes para regularização, algumas modificações que podem ser feitas na lei, que podem ajudar a agilizar os processos. Tudo bem? A palavra, quem gostaria de se manifestar? A gente vai pedir, como está sendo gravado e como ata digital, a gente vai pedir que quem queira se manifestar, faça da tribuna, em média 3 minutos, pode ter um pouco mais, tal, para a gente poder ouvi-los e também gravar, para que fique registrado como ata. Então, está aberta a palavra, quem gostaria de se manifestar. A palavra é aberta, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Se é isso mesmo, a gente manda essas modificações para a Câmara, é isso? Sobre recuos. Ok? O presidente da associação gostaria de falar da importância disso, pela classe? Não? Deixa eu só, então, encaminhar uma coisa.
Então, eu combinei com o Escudilha, ele vai concluir a questão dos recursos, até como profissional da área. Aí a gente discute um pouco as diretrizes de regularização. Agora eu peço licença até para falar como profissional. A importância dessas alterações que nós estamos realizando é uma demanda já de anos, e acredito que todos os profissionais aqui presentes, acredito até que a manifestação ou não uso da tribuna tenha sido por conta disso, de todos reconhecerem que, de fato, é um passo importante, não só do ponto de vista de projeto, de você projetar, mas de regularizar também vários imóveis aí que encontra-se travado na Secretaria de Mobilidade Urbana, no setor de aprovações. Então, não tenho dúvida que o município está avançando de forma positiva com essas alterações. Com relação, fechado então esse assunto, com relação à lei específica de regularização dos imóveis, a gente poderia, acho que seria importante vocês também nos ajudar aí a formatar os parâmetros, as diretrizes, as condições que isso estaria acontecendo. Então, nessa segunda etapa da nossa audiência, ficará aberto a sugestões. Por exemplo, vai ter um marco regulatório, essa regularização, os imóveis a partir de qual momento serão passivas de serem regularizadas, isso se estenderá por 1 ano, 2 anos, são questões que vale a opinião de cada um de vocês para a gente avançar nesse sentido também. Então, por isso que, na medida do possível, peço que, se não for com o uso da palavra, mas na sequência dos trabalhos aí, cada um possa cooperar para que a gente possa construir uma legislação que atenda de fato às nossas necessidades. Algo importante também que eu quero colocar para vocês e trazer essa discussão, o grupo de aprovações do município, nós devemos abrir para que ele faça a emissão de um documento na aprovação final dos novos empreendimentos, referendando definitivamente cada aprovação. Então, é de extrema importância que isso também venha a acontecer. Houve a aprovação do empreendimento, o grupo de aprovações referenda com a emissão de um documento composto por todos os membros, finalizando, assim, o processo de aprovação deles. Como o Cacai não está presente, tomo a liberdade de abrir a palavra para que vocês também se manifestem no sentido da nova legislação que o município vai estar criando para a regularização dos imóveis já edificados que não atendem à legislação atual. Fica aberta, então, a palavra. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Eveline, eu trabalho aqui no setor de aprovações, aqui na Secretaria de Mobilidade Urbana, e o que eu gostaria de colocar é que é fundamental
a gente fazer essa legislação com base em parâmetros técnicos. No que, por exemplo? Que a gente tem conversado, inclusive, nas nossas reuniões, a taxa de permeabilidade. Existe hoje o critério que a legislação estabelece é um percentual. Existe várias metodologias para reduzir, vamos falar assim, através da absorção do solo, esse percentual da taxa de permeabilidade dentro de um lote, por exemplo. Então, assim, o que eu gostaria de colocar é que que essa legislação seja feita com esses critérios as características do município. Por exemplo, a bacia hidrográfica, os bairros, considerar esses critérios, considerar também outros parâmetros que a gente tem também, e deixar, não só na questão da regularização, mas em outros aspectos, a legislação ela precisa ser atualizada. O Código de Obras, o município ainda não tem, ele tem um Código de Edificações de 1981. Então, assim, de lá para cá houve muita mudança. Então, o que eu queria deixar registrado aqui é que nós, do departamento, nós estamos à disposição da população e também da equipe que está chegando para colocar para vocês o que está acontecendo, aonde precisa mexer, aonde tem inconsistência na legislação, porque ainda tem, embora não houve tempo de se rever todos os aspectos da lei. Então, eu gostaria de deixar isso registrado, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado, engenheira Eveline. De fato, o município tem outras demandas, outras necessidades, que se faz necessário que esse trabalho seja dado sequência. Com relação às taxas de permeabilidade, taxas de ocupação, enfim, as taxas em geral, na primeira etapa da audiência que falamos de recuos, é importante salientar que elas se mantêm, tá? Então, os recuos eles serão de acordo com o Código Sanitário, mas as taxas ainda temos que levar em consideração. Com relação às regularizações, o que foi colocado pela engenheira será constado em ata, e na sequência dos trabalhos para a elaboração dessa legislação específica, será levado em consideração. Até mesmo porque todo o trabalho vem sendo conduzido pela equipe da mobilidade urbana, junto com a equipe da Secretaria de Projetos. Na outra audiência, já foi também trazido algumas sugestões para a legislação específica de regularização desses imóveis. Eu vou citar alguns, para que vocês também tenham conhecimento. Então, foi trazido os marcos temporais, que seria 1978, então a regularização ela estaria pautada no Código Sanitário, né? Então, ou seja, os imóveis edificados até 1978, a legislação para regularizar, a base, os parâmetros para aprovação seria o Código Sanitário. Aí nós teríamos 2006, que seria o plano diretor, ou seja, os imóveis que foram edificados nesse período. 2010, nós temos também a revisão do plano diretor. Então, esses seriam alguns marcos, que também depois será discutido entre a população, entre os técnicos, para ver se, de fato, eles serão dados sequência. Foi colocado também um mecanismo de comprovação da existência dessa edificação, que seria
foto aérea do Google, registro em cartório, enfim, qualquer documento que comprove o período da aprovação para que seja enquadrado no marco temporal e seja feita a análise da aprovação. E como a própria Eveline colocou, levar em consideração também a taxa de permeabilidade e a taxa de ocupação. A palavra está aberta, se mais alguém... Mais alguém manifestar? Bom, o secretário quer falar alguma coisa? Alguém mais? Então a gente vai terminar a audiência com a seguinte perspectiva. Em relação aos recuos, a gente entende até pela postura que a gente tem o apoio, né, para a gente mandar para a Câmara essas modificações. Em relação ao projeto de lei de regularização, o pessoal da associação sabe, nós temos já um acúmulo bastante grande, né? A gente até, de uma certa forma, teria, digamos, o esboço dessa lei de regularização. O que acontece é o timing das coisas, né? Como a gente vai estabelecer 180 dias, a gente achou que é o próximo governo que vai ter a incumbência de colocar essa lei em vigor. Então, assim, embora a gente só coloque aqui os 180 dias, no processo de revisão, o próximo governo vai receber esse esboço construído de forma bastante democrática, e nesse esboço existem vários mecanismos muito inovadores. Isso é importante dizer, né? Essa questão da permeabilidade, de como lidar com isso. Há um grande desafio também do próximo governo, que é a questão, a Eveline está aqui, sabe disso, a questão das microbacias, né? O trabalho das microbacias. Isso foi uma coisa também que, infelizmente, a gente foi atropelado pela pandemia e não conseguiu andar. Por quê? Porque o propósito, quando começou a discussão, era que a cidade fosse organizada em microbacias. Porque cada região da cidade tem um perfil diferente em relação a como se comporta com as águas, né? E declive, capacidade de absorção, etc. Então, essa proposta de 180 dias, a gente também vai encaminhar ao próximo prefeito esse embasamento e a necessidade de dividir a cidade em microbacias e fazer com que as taxas de permeabilidade sejam variáveis conforme a microbacia. Então, em regiões, por exemplo, que tem grande potencial de problemas com a água, você exigir uma taxa de permeabilidade maior. Em lugares com menos problema, você conseguir taxas menores, ou seja, pensar a cidade não como um todo, porque a cidade não é homogênea nesse sentido, ela é muito heterogênea. Então, essa é uma proposta que eu acho que vai ser inovadora. Infelizmente, a gente não teve tempo de fazer isso, o trabalho da Secretaria também acabou... O trabalho da Secretaria também acabou emperrando nisso, mas a gente vê para o futuro e nesse próximo semestre, se tudo correr bem, essa ideia de uma cidade que possa se regularizar, uma cidade que possa ter taxas de permeabilidade variáveis, bastante razoáveis, né? E que a gente consiga colocar o interesse público acima dos interesses particulares e conseguir realmente uma cidade melhor, né? Do ponto de vista da convivência. Então, como eu disse, a gente gostaria de estar discutindo isso em abril ainda, né, quando era o time das coisas, né? Mas eu tenho certeza que vai ser um acúmulo importante. O secretário Scudino ainda quer comentar alguma coisa? Com relação ainda às regularizações, acho que é importante também deixar registrado a necessidade
nesses trabalhos aí que devem acontecer nos próximos 180 dias, que serão previstos nessa alteração, as questões que os projetos que estão implantados dentro daqueles assentamentos que são objetos hoje de regularização fundiária. É um outro problema que a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela vem, como o processo ainda estamos na regularização do assentamento, na regularização do condomínio fechado, que são aqueles assentamentos que normalmente são utilizados como chácaras, né? Então, houve uma alteração no Código Civil que permite hoje a regularização desses empreendimentos que foram feitos de forma irregular, mas isso traz um outro problema, que seria na aprovação das residências, dos imóveis implantados. Fica aberto ali a várias questões, não só da edificação, mas também do zoneamento, qual a zona que será atribuída, como que isso vai ser conduzido. É um assunto também que eu gostaria de que ficasse registrado, a necessidade dele ser tratado e ser inserido também nessa lei que regularizará os imóveis já edificados. Então, não só dentro do município, não só na zona urbana, mas também nos imóveis que estão implantados nas REURBs, nas regularizações fundiárias. Hoje nós já temos 4 empreendimentos que foram aprovados, onde, num tempo curto, será necessário a regularização dessas residências que estão implantadas nesses assentamentos. Então, se faz necessário também que toda a equipe técnica e a sociedade também venha a discutir a respeito dessas edificações implantadas nas regularizações fundiárias. Muito bem, então eu quero agradecer aos membros da comissão, agradecer o secretário Rafael Toniato, agradecer o secretário Escudilho, agradecer o Deubles, parceiro da secretaria, agradecer o Edson Lacerda, parceiro da associação, o Chico Martiniano, que também nos ajudou bastante, a Eveline. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela generosidade que tiveram. A gente vai... É a última audiência que a gente estava realizando, com a sensação, como eu disse, por um lado, a gente sabe que tem muita coisa para ser revista e a gente vai deixar isso bastante encaminhado. Por outro lado, a consciência de que fizemos um trabalho bastante equilibrado, técnico e com o apoio da sociedade, com o apoio da Câmara. E isso foi uma história bonita, num plano diretor, que é uma coisa tão polêmica, e que na nossa história em Jaú gerou tanto problema, tanto desgaste, nós conseguimos fazer revisões de forma harmônica. Por quê? Porque a gente se baseou na técnica, se baseou no interesse público, se baseou na gestão democrática do processo. Que é isso não só que a lei exige, mas é isso que nós acreditamos. Então, muito obrigado a todos que participaram e tomara que o próximo governo aproveite todo esse trabalho que foi feito, possa rever a questão do patrimônio histórico, possa rever tanta coisa que está lá pronto, né? E que a cidade possa ser cada vez melhor. Muito obrigado, uma boa noite.